Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, nosso culto de doutrina. Nós vamos iniciar este culto clamando pelo sangue de Jesus. Eu convido o senhor, a senhora, você, jovem, criança, adolescente, a fechar os olhos. Nós vamos clamar ao Senhor, dando início a este culto. Após o clamor, nós vamos cantar um louvor e logo em seguida ao louvor, os irmãos vão acompanhar o programa Conversas Bíblicas, com um assunto muito edificante e uma abordagem doutrinária para o crescimento de todos. Vamos clamar ao Senhor. Nosso Deus, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus. Suplicamos a Tua bênção, o perdão, o renovo, Senhor, da nossa comunhão contigo. Sê conosco, ó Deus, nos permite entrar na Tua santa presença e que, com o ensino ministrado pelos Teus servos, nós sejamos aperfeiçoados na Tua obra. Nós suplicamos assim a Tua bênção, pois nós oramos pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles irmãos que nos veem pelos nossos canais de televisão, pelas nossas plataformas no YouTube, nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, não é? Da igreja, e também irmãos de outras igrejas que compartilham conosco, que veem os nossos programas, participam dos nossos conteúdos. A todos a paz do Senhor. Nós estamos dando continuidade nesse programa, juntamente com o pastor Marcelo Ferreira. Paz do Senhor, Amadeu, paz do Senhor a todos. É bom falar de Marcelo, Sérgio, porque o Marcelo é o homem do louvor. É isso mesmo. Como se diz assim, o coral de Marcelo, o coral Maranata, ele já colocou lá na Trombeta Se Festa. Quantos cantaram lá? Foram 500. 500 cantores. Glória a Deus. E vozes qualificadas. Sérgio, Pai do o Senhor. homem do Evangelho Eterno. Amém. Pai do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso programa, ainda falando sobre, dentro dos nossos cultos, das nossas experiências. Falamos nos programas anteriores sobre o batismo com o Espírito Santo. O pastor Marcelo doutrinariamente falou
sobre a diferença que há entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. O pastor Sérgio abordou um aspecto importante do batismo com o Espírito Santo, falando da experiência do batismo com o Espírito Santo nas pessoas, o que é que elas fazem. O batismo com o Espírito Santo que as crianças, né, o Sérgio falou, a criança não é batizada nas águas, né, deu toda aquela... Quem tiver dúvida vai lá no programa anterior e vai ver. E o batismo, mas a criança pode ser batizada com o Espírito Santo. Mas hoje nós vamos tratar aqui com Marcelo e Sérgio. As pessoas às vezes esperam um tempo muito longo, às vezes um próximo seminário, para que você, na sua igreja, alguém tenha experiência com o batismo com o Espírito Santo. Como é que nós vamos fazer isso? As pessoas que chegam novos, nós temos pessoas chegando. Vou começar com o Marcelo, depois você vai completar. Como é que vamos fazer nos nossos cultos para que essas pessoas sejam despertadas para essa bênção na vida da igreja, Marcelo? Primeiro que o batismo com o Espírito Santo não tem um momento específico, há só nos seminários. Eles podem acontecer em qualquer momento e pode-se buscar a qualquer momento. No culto de oração da quinta-feira, numa reunião, numa vigília, na reunião do grupo, em qualquer momento, até na oração pessoal em casa, há relatos de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Agora, como incentivar, que foi a abordagem do pastor Amadeu? Eu acho que primeiro tem muito do ministério, do pastor. O pastor abordar mais esse assunto, falar mais com a igreja sobre esse assunto. O tema batismo com o Espírito Santo, passar a entrar mais nas pregações, nas mensagens. E um ponto interessante que eu acho, Amadeu, é o pastor perceber o tempo da visitação. Às vezes você está num culto de oração na quinta, até um domingo à noite, e tem um momento que houve uma visitação. Naquele momento ali, é um momento propício do Senhor batizar com o Espírito Santo. É o pastor discernir esse momento e dar ênfase a essa doutrina. Olha, irmão, muito bom, Marcelo. Eu não tinha, sinceramente, é uma realidade, isso que você está falando é uma realidade. Às vezes eu tenho crítica em casa. Você, lá em casa, né? Só minha mulher é mais pentecostal do que eu, diz ela. E às vezes você tem, e ela fala isso, tem um momento em que você... Isso, Marcelo, isso é muito importante para o pastor que está ouvindo. Você sente que é um momento ali onde há uma visitação do Espírito Santo. Dá. Exatamente. Hein, Marcelo? Não, é isso mesmo. Condição para que naquele momento deixa, né, até que o senhor fale a igreja e ali há uma operação. O pastor, no bom sentido da palavra, é saber explorar esse momento, discernir o tempo da visitação. E aí até mesmo trazer essa abordagem, aqueles que estão ali, que querem ser batizados com o Espírito Santo, entrar com o louvor certo naquele momento, incentivando as pessoas a buscarem, porque esse é o momento propício das pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Não deixar passar esse momento, não perder essa oportunidade. Muito essa colocação é muito boa. Eu acho que para os irmãos que estão assistindo, para os pastores, é muito bom. A gente sabe disso, só que às vezes a gente não, como o Marcelo falou, a gente não usa isso, né, Sérgio? Você, na sua igreja, na experiência, você tem uma igreja que é bem assim, usada com dons e tal, e você deve ter essas experiências também, como o Marcelo falou. Assim, isso é fundamental, porque como o Marcelo disse no início, o Senhor batiza, não tem um tempo pré-determinado, não é alguma coisa regulada. O Senhor pode batizar num culto, na casa, às vezes na rua, no Manaim. O importante é que não somente os pastores, você falou dos pastores, e sem dúvida é isso, que o pastor é quem tem a liderança, quem cuida de cada rebanho, mas eu vou estender isso um pouquinho para os diáconos, os obreiros, as senhoras de frente, as professoras, os membros que têm alguma vivência maior, eles devem também se integrar a este trabalho, porque é fundamental que a pessoa que esteja chegando, ainda não é batizada com o Espírito Santo,
Claro que isso não é requisito para Deus batizar com o Espírito Santo. Mas a pessoa, ela precisa conhecer a doutrina. Então, esses grupos todos devem buscar. Você chegou agora, você já aceitou Jesus, aceitei. Isso. Você já ouviu falar do batismo com o Espírito Santo? Isso. Às vezes a pessoa não vai ser batizada naquele momento, mas a partir Vai do despertar. momento, você diz, o batismo com o Espírito Santo é isso, a necessidade é essa. E como é que eu falo? Não, você vai buscar o Senhor, vamos orar ao Senhor. Sérgio, vamos continuar nessa linha sua aí, tá? Então isso, que lá atrás, quando nós falarmos sobre o diácono, o senhor mostrou que uma das funções do diácono é zelar pela doutrina, Ok, né? sim. Então, nisso que você abriu para você continuar. O diácono está ligado ao grupo de assistência, aquela parte da igreja. Esse trabalho do diácono no grupo de assistência é útil nisso aí que você está falando? É totalmente útil, eu vou dizer talvez até indispensável. O trabalho do diácono e de outras pessoas da igreja, mas nos focando agora nos diáconos. Por quê? Porque o pastor não vai conseguir dar conta de tudo naturalmente. Para isso, nós temos os grupos de assistência. Então, essas pessoas novas têm que ser procuradas não para haver uma imposição, uma cobrança, porque não é o nosso papel. O nosso papel é dizer para os novos, aqueles que estão visitando, quem é Jesus, como é que você faz para aceitar Jesus, o perdão dos pecados, o nome escrito no livro da vida, como é que você vai caminhar e o que é o batismo com o Espírito Santo. Como você faz para ser batizado com o Espírito Santo. E você leva a doutrina, a partir daqui, eu não tenho a menor dúvida, quem desconhece esse benefício a partir do momento em que souber do que se trata, vai buscar o Senhor. Porque quem não quer ser batizado com o Espírito Santo? Porque, na verdade, Sérgio, quando você trabalha isso dentro do grupo de assistência, quer dizer, se cada diácono fizer esse trabalho dentro do grupo de assistência, quando você tiver, como o Marcelo colocou muito bem, você despertou no seu grupo aquelas pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, despertou o interesse. Tá? Ela pode até dizer assim, ela pode até ter uma dúvida sobre o batismo com o Espírito Santo, e o diácono tem que estar preparado para dirimir qualquer dúvida sobre o batismo com o Espírito Santo. Ela vai se interessar, ela vai buscar aquilo, lá na oração que ela vai fazer, na busca e tal, naquela coisa. Aí, como o Marcelo falou, num culto desse, haja um momento, né? Como é que se diz assim? Uma expressão que a gente usa. Uma infusão, uma visitação maior do Espírito Santo. Um ambiente, né? De operação do Espírito Santo. Aquele irmão que está ali, ele vai dizer assim, mas se o senhor está batizando com o Espírito Santo, eu tenho orado nesse sentido, estou buscando ali, é o momento dele ter uma experiência do batismo com o Espírito Santo. A pessoa vai clamar. Vai buscar e tal. Vai buscar. E é interessante o diácono, o obreiro na assistência, quando vai assistir um visitante, que ele durante o culto foi batizado com o Espírito Santo e talvez não saiba. Então você chega para assistir, ele está profundamente quebrantado, chorou o culto inteiro. Ele claramente, o diácono discerne, ele foi batizado com o Espírito Santo. E daí na imposição de mãos, o senhor confirma o batismo. Muito bom. Então para esse visitante é muito importante para ele. Olha, vocês hoje estão ótimos, hein? Olha só. Muito bom isso, porque às vezes, Marcelo, isso aqui é muito bom para os irmãos que estão ouvindo. Isso é ótimo. Você vai num atendimento, durante a mensagem, o senhor batizou com o Espírito Santo. Exatamente. Aí não... Pois é. Aí quando você vai atender, ele não sabe que foi batizado com o Espírito Santo. Mas quem vai atender, ou o diácono, ou o pastor, e viu o que está acontecendo com aquela vida ali, ele vai dizer, olha... O que você está sentindo? Você sabe o que aconteceu com você? Claro que ele tem que ter discernimento. Mas você foi batizado com o Espírito Santo. E tem um outro efeito. Nós falamos em programa anterior que o batismo com o Espírito Santo é um. Mas continuamente, já que a salvação é dinâmica, é um processo, a pessoa tem que manter aquela chama acesa, o óleo e o fogo. Outro ponto importante. E
quando isso vai sendo abordado pelos diáconos, o pastor, o grupo de assistência, os demais membros vão sendo estimulados pela ação do Espírito Santo, e aquelas palavras que vão sendo dadas, a buscarem essa continuidade. Meu Deus, o meu nível de óleo não pode baixar, o fogo não pode apagar. E você gera aquele bom contágio, né? O bom contágio. Mas você abordou um assunto aqui que também vou abrir para vocês. Isso que o Marcelo falou, que é muito interessante, dois pontos hoje muito bons para o aprendizado da igreja. Essa colocação do momento, aproveitar o momento onde há uma operação e tal, isso é muito importante. O pastor, né, o diácono, aproveitar aquele momento para dar liberdade ao Espírito Santo, até para ele identificar. E isso que ele falou, por exemplo, a pessoa, no atendimento, você viu que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, isso pode acontecer também. Veja, e aí é uma coisa que aconteceu muito no início conosco. Muito. E não tem nada a ver com uma coisa. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas. Que foi o meu caso. Seu caso. A minha experiência foi antes da... Porque a minha oportunidade de descer as águas foi posterior. Então veja só, reforçando aquilo que vocês falaram no programa anterior. O batismo com o Espírito Santo é um arbítrio de Deus. Quer dizer, é Ele que decide. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Não é o homem que vai decidir. Nem você que vai decidir. Ele decidiu por você. E biblicamente não tem uma ordem. Você pode se batizar com o Espírito Santo primeiro, depois nas águas, ou o contrário. Sim. Jesus, claro que quando for batizar com o Espírito Santo, já está aquilo. Porque o batismo nas águas, veja uma coisa interessante, doutrinariamente para a igreja. Quando Jesus chegou no Jordão, que viu João identificou. João teve a revelação. Este é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. Aí Jesus veio para ser batizado nas águas. Jesus não precisava. Mas o batismo é o batismo de arrependimento. É verdade. Vamos colocar uma coisa muito interessante. Naquele momento ali, Jesus é tipo da igreja. Amém. Como corpo. Olha, ele olhou para João e disse assim: você tem que fazer isso para se cumprir a justiça, ou seja, o que está programado, o que está projetado. Muitas pessoas perguntam, abrindo só um parênteses, outra coisa: mas o adversário teve a ousadia de tentar Jesus. Deus permitiu aquilo ali. E Jesus ali é a igreja, a prova da igreja. E ela tem que ser provada. Então, quando Paulo escreve sobre o corpo de Cristo, a igreja é corpo de Cristo, ele não está criando nada, ele está trazendo aquilo que ele aprendeu, que o Senhor mostrou para ele, entendeu? Mas vamos voltar então aqui, sobre o batismo com o Espírito Santo. Aí, quando Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele sob forma de pomba. Amém. Não sob forma de fogo. Glória a Jesus. Este é o meu filho amado, né? Ele é pomba, o Espírito Santo veio sobre ele, não precisava de fogo, não tinha pecado. Fogo é para nós. Glória a Jesus. Então, essa é uma colocação muito boa para os irmãos que estão assistindo, para vendo e tal. E é uma parte... Mas nós vamos continuar aqui agora, ainda no final, concluindo esse programa. Estou gostando, hoje vocês estão acima da média. Eu estou aprendendo com vocês, Isso é difícil vocês estão colocando aqui. É difícil. Não, mas olha só, as experiências... Vocês têm experiência no pastoreio. Nós aprendemos assim, né, no pastoreio. E agora nós vamos conversar, Marcelo e Sérgio. Há evidências do batismo com o Espírito Santo, porque muitos grupos falam, e no começo houve uma discussão muito grande no nosso meio sobre, não, só é batizado com o Espírito Santo quem fala língua estranha. É necessário que haja no batismo com o Espírito Santo uma evidência de dom espiritual? Eu vou começar com o Marcelo, depois você conclui. Sem dúvida.
os dons espirituais é uma evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo, como há outras evidências, a transformação de vida. A pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, que se diz batizada com o Espírito Santo e não mudou de vida, há de se duvidar disso, porque o Espírito Santo é que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então as evidências existem. Agora, não se pode dizer que só foi batizado com o Espírito Santo quem já está sendo usado em dons. Paulo foi usado em dons, foi batizado, né, com o Espírito Santo e não falou em línguas. Jesus foi batizado com o Espírito Santo e não falou em línguas. Eu estou falando um pouco em relação ao dom de línguas. O que me parece, Amadeu e Sérgio, que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. E de acordo, ele vai continuar buscando o Senhor. Em algum momento, essas evidências vão surgindo. Mas não que, literalmente, ao ser batizado, naquele mesmo instante, tem que haver dons. Você colocou uma coisa interessante aí que eu vou chamar a atenção aqui, depois o Sérgio vai concluir. Nem todo mundo, nem todos os irmãos que foram batizados com o Espírito Santo apresentam, naquele momento, dom espiritual. Exato. Ponto. Ok. Está definido. Mas, você colocou isso. Se o irmão é usado em dons espirituais, significa que ele é batizado com o Espírito Santo. Exatamente. São duas colocações que não são a mesma coisa. Exatamente. Né? Agora, nós estamos falando das evidências de que alguém é batizado com o Espírito Santo e, em linha com o que o Marcelo disse, a palavra fala que não há comunhão entre luz e trevas. O batizado com o Espírito Santo, as trevas saem da sua vida e entra a luz. Então, é claro que é Parábola da candeia. Exatamente, é uma ação de dentro para fora. O Senhor muda o coração, a mente, o caráter. O batismo com o Espírito Santo faz isso tudo mudar. Mas essa ação é exteriorizada, porque a maneira como a pessoa fala vai mudar. Os ambientes que frequenta, as convivências, a maneira como reage a certas situações, porque agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu a vivo na fé, no Filho de Deus. Então, batizado com o Espírito Santo é a luz que agora ocupa inteiramente o seu coração. Ou seja, a santificação também é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, porque ele leva o homem a santificar a sua vida. Né? A luz, né? O caminho, né? Que entrando num assunto que não é nosso, mas o processo, a salvação tem ato e processo, né? O processo é em santificação. Quer dizer, o batismo com o Espírito Santo é importante nesse processo na vida do crente, preparando o crente na vida do crente. Muito bom, nós tivemos hoje um aprendizado muito interessante com relação a essa conclusão do batismo com o Espírito Santo na vida da igreja. Vocês falaram muito bem, mas eu vou só recapitular aqui para os irmãos que estão assistindo verem. O que nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, nós hoje falamos, de forma geral, mas falamos sobre aqueles que estão chegando na igreja, às vezes, que não têm experiência com o batismo com o Espírito Santo. Falamos do preparo desse pessoal nos grupos de assistência, com orientação dos diáconos e tudo mais. O pastor Marcelo falou muito bem, aproveitar aqueles momentos onde você vê que o Espírito Santo está operando, há um clima, né, de operação do Espírito Santo ali, e naquele momento, aproveitar aquele momento ali para ver e para provocar isso, aqueles que estão desejosos de serem batizados com o Espírito Santo. Também vocês colocaram muito bem, às vezes você termina um culto e você vai atender uma pessoa, essa pessoa está profundamente quebrantada, tocada e tal, e você identificar que às vezes aquela pessoa, durante o culto, ninguém foi lá, ninguém pôs as mãos nele, nada, mas durante o culto, durante a mensagem, ele foi tocado e foi batizado com o Espírito Santo. Isso é muito bom para nós entendermos um pouco mais dessa experiência na vida da igreja. Nós vamos terminando essa primeira parte aqui, né? Da continuação, nós vamos continuar
no próximo programa. Marcelo. Paz do Senhor a todos. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Até a próxima semana. Getsemane Jesus orou, passa de mim este cálice, mas o altar estava pronto para o receber. O cutelo, a lenha, o fogo aguardavam o Cordeiro que daria sua vida pelo mundo. Ao largar desceu o fruto da videira e correu da cor do sangue o seu mosto, para que eu pudesse encher meu cálice de salvação, para que eu pudesse encher meu cálice de salvação. Hoje aqui nós celebramos esta Páscoa verdadeira, pois o jugo libertado temos paz com Deus, como membros de um só corpo, partilhamos de um mesmo pão e bebemos deste cálice do seu sangue. Ao largar desceu o fruto da videira e correu da cor do sangue o seu mosto, para que eu pudesse encher meu cálice de salvação, para que eu pudesse encher meu cálice de salvação. Glória a Jesus! Nós somos privilegiados de estarmos em contato com a Palavra de Deus. Nós vamos agora encerrar o nosso culto prestando a Deus uma glorificação. Te convido a mais uma vez fechar os olhos para nós encerrarmos esse culto na presença do Senhor. Nosso Deus, nós oramos a Ti, gratos por todo o ensino que nos foi ministrado nessa oportunidade. Te glorificamos, Senhor, porque a Tua palavra nos enriquece, nos faz crescer. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja nos nossos dias.
entregamos a Ti a nossa adoração. E em Teu nome nós dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. O nosso culto está assim encerrado. Antes de finalizarmos, quero só mais uma vez deixar aqui o QR Code para que o senhor, a senhora, compartilhe a sua experiência com este programa, com este culto ou qualquer outro culto que você tenha participado conosco. Nós temos agora também um outro QR Code para você que está fora do Brasil e deseja uma assistência, um atendimento, um esclarecimento de alguma coisa. Por fim, nós temos o QR Code do 0800, que é o nosso atendimento pastoral 24 horas. Qualquer dia da semana, qualquer horário, você pode ter assistência de um dos nossos pastores que estão de plantão, aguardando o seu telefonema. Sendo assim, nós encerramos aqui. A todos, a paz do Senhor Jesus.